Imagine-se em uma noite escura no deserto egípcio, há mais de 4.500 anos. O vento uiva como um chacal faminto e sob a lua cheia, uma figura sombria se ergue nas dunas, com corpo de homem e cabeça de chacal negro, olhos que brilham como estrelas distantes, segurando uma balança dourada que decide o destino eterno de uma alma. Mas esse deus da morte não era um monstro cruel, devorador de inocentes. Ele era o protetor, o guia, o juiz imparcial que oferecia a todos, do humilde camponês ao faraó onipotente, uma chance real de eternidade. E se eu te disser que, sem ele, as pirâmides de Gizé não passariam de monumentos vazios de significado e o Egito Antigo seria esquecido como poeira no Nilo? O mistério de Anubis não é só quem ele era, mas porque uma civilização inteira apostou tudo na ideia de que a morte poderia ser justa. Vamos revelar tudo isso, camada por camada, como se estivéssemos desenterrando um sarcófago selado por milênios. Este é o canal Pérolas da Mitologia, onde desvendamos os segredos antigos que ainda ecoam no mundo de hoje. Agora vamos direto ao coração dessa história. Os antigos egípcios não viam a morte como o fim abrupto de tudo. Era mais como uma longa viagem de avião para um destino exótico. A vida na Terra? Só a escala no aeroporto cheia de filas e coisas chatas, mas necessária para chegar ao paraíso de verdade. Eles chamavam esse paraíso de Campo de Juncos, um lugar que soa poético, né? Imagine um jardim eterno às margens de um rio cristalino onde o sol nunca queima a pele, as colheitas brotam sem suor. E você pode deitar debaixo de uma figueira gigante sentindo a brisa suave enquanto colhe frutas suculentas que representam todas as boas ações da sua vida. Sem chefes chatos, sem contas para pagar, sem doenças que te derrubam no meio da rua. Era o sonho de qualquer um. Uma utopia agrícola pintada em cores vivas nas paredes dos túmulos, com almas dançando entre juncos altos, como em um piquenique cósmico que dura para sempre. Mas para chegar lá, aí é que entra o drama. Pense na jornada da alma como uma aventura épica, tipo aquelas trilhas perigosas em um videogame onde cada sala esconde armadilhas mortais. A maioria das almas saía do túmulo a pé, arrastando-se pelos salões escuros do Duat, o submundo egípcio, um labirinto de sombras e monstros que faria qualquer um suar frio. Já os faraós? Eles chegavam em estilo, navios de madeira entalhada, navegando por rios subterrâneos, imitando o deus Sol Ra, que todo dia mergulhava no escuro ao pôr do sol e renascia ao amanhecer. É como se o rei dissesse: eu não ando, eu chego de iate para o além. Porém, todas as almas, ricas ou pobres, acabavam no mesmo lugar, o Salão da Verdade, onde o grande juiz esperava. Anubis, o deus com cabeça de chacal, o guardião dos portões que media o peso da sua existência em uma balança de ouro reluzente. Uma vasta câmara de pedra polida, iluminada por tochas eternas que dançam como fantasmas. No centro, a balança, um eixo delicado de ouro, com pratos que balançam suavemente. Anubis, com suas orelhas alertas, pega o coração do falecido, sim, o órgão real, e o coloca em um prato. Os juízos divinos do Salão de Maat referem-se à pesagem do coração no Antigo Egito, ao mesmo tempo em que realizava as 42 confissões negativas, uma espécie de mandamentos de retidão para os antigos egípcios, como o Decálogo o é para os judeus, os cristãos e muçulmanos. Mas se o coração pesar, carregado de pecados como uma mala lotada de pedras, ele despenca e aí vem o terror. Amid, a devoradora de almas. Uma quimera horrenda com corpo de leoa, cabeça de crocodilo e traseiro de hipopótamo, surge das sombras e engole a alma inteira. Fim de linha. Nada de reencarnação, nada de purgatório, só o vazio eterno, como se você nunca tivesse existido. Os egípcios recitavam feitiços específicos para enganar a balança. No Livro dos Mortos, um manual de sobrevivência para o além, tipo um guia Lonely Planet para o submundo. E há hinos onde a alma jura: eu não comi o meu coração.
uma forma de dizer que a pessoa não foi dominada pelas suas paixões ou egoísmo, e eu não causei fome aos outros. É como um currículo divino cheio de negações para provar inocência. E Anubis, ele não era sádico, era meticuloso como um contador, auditando suas finanças da vida. Essa crença na imortalidade da alma explicava por que o Egito investia tanto na preservação dos mortos. Pense nisso como um seguro de vida cósmico. Se o corpo apodrece, a alma perde o GPS para o paraíso. Afinal, para toda jornada precisamos ter um ponto de partida. Daí as pirâmides gigantescas, os monumentos míticos ao redor dos túmulos, os rituais que duravam 70 dias. Era tudo para proteger o Ka, a essência vital, e o Ba, o espírito alado que voa livre. Sem isso, adeus eternidade. Agora vamos aprofundar nas raízes de Anubis, porque sua origem é tão selvagem quanto um documentário da National Geographic sobre predadores noturnos. Volte para 2600 a.C., no alvorecer da primeira dinastia, quando o Egito ainda cheirava a barro fresco e o Nilo pulsava como uma veia viva. Os egípcios enterravam seus mortos em tumbas simples de tijolo, mas os ladrões eram o pesadelo eterno, atraídos por ouro e joias como moscas para mel. Para espantá-los, eles começaram a esculpir figuras de chacais negros nas paredes, animais ferozes, necrófagos que rondavam cemitérios no delta do Nilo, desenterrando corpos frescos sob a lua. Imagine a cena: uma matilha de chacais, olhos amarelos faiscando, rosnando enquanto rasgam a terra sagrada. Esses bichos não eram fofos como os cachorros de estimação de hoje. Eram cães selvagens, oportunistas, que transformavam sepulturas em banquetes. Para combater isso, os egípcios não pegaram em armas. Eles apelaram para o divino. Começaram a fazer oferendas a um espírito protetor, Anubis, ou Impu em sua língua antiga, associado à morte, mumificação e vida após a morte. Ele surgiu como guardião dos necrotérios, o cão de guarda dos cemitérios, esculpido em estátuas imponentes que uivavam silenciosamente para os invasores. Sua imagem se espalhou como fogo em palha seca, de tumbas pré-dinásticas a pirâmides colossais como a de Quéops, de sarcófagos dourados a amuletos que os vivos usavam no pescoço para atrair sua proteção. Anubis era onipresente, o alfa dos mortos, juiz imortal que pesava não só corações, mas destinos inteiros. Durante séculos, ele reinou supremo no submundo, rivalizando em poder só com Ra e Osíris. Poucos deuses tinham templos tão vastos ou cultos tão fervorosos. Ele era o rockstar da mitologia egípcia, adorado por plebeus e nobres. Mas aqui vem a virada, o plot twist. No fim do Antigo Império, por volta de 2200 a.C., o senhor absoluto do Duat, o deus que ditava quem vivia para sempre, foi deposto. Sim, destronado como um rei em uma revolução palaciana. O culpado? A invenção da mumificação, esse ritual sagrado que transformou o Egito em sinônimo de múmias enfaixadas. Antes, enterros eram simples, corpo no chão, algumas oferendas, pronto. Mas, com a mumificação, veio um mito épico que mudou tudo. Segundo a lenda, Anubis ele mesmo inventou o processo para salvar Osíris, o deus faraó, de uma morte brutal. Osíris, irmão e esposo de Ísis, era o rei da fertilidade, o cara que ensinou a agricultura aos humanos. Mas seu irmão Set, deus do caos, das tempestades e da inveja pura, armou um complô. A história é digna de uma novela mexicana. Set descobre que Osíris teve um relacionamento com Néftis, esposa dele, e desse rolo nasceu Anubis em algumas versões, um bastardo divino que Set odeia. Enfurecido, Set faz uma festa, embosca Osíris, o engana para entrar em um caixão forrado de ouro, sela com chumbo derretido e joga no Nilo como lixo. O corpo flutua até Biblos, é resgatado por Ísis, que o reconstrói peça por peça. Cabeça aqui, braços ali, pernas espalhadas como um quebra-cabeça macabro. Desesperada, ela leva os restos para Anubis,
que usa ervas sagradas, resinas e feitiços para embalsamar e reviver o deus. Osíris acorda, mais forte, desce ao submundo e assume o trono como soberano dos mortos. Anubis, ele vira o vice, condutor de almas, guia das tumbas, o cara que lê os hieróglifos nas paredes e leva todo mundo para a balança. De rei do além para mordomo divino. Uma queda, e tanto, mas ele manteve o poder como um CEO que vira consultor e ainda fatura milhões. Essa virada não foi só mitológica, ela tomou a sociedade egípcia como um terremoto. Pense no impacto. Antes, Anubis era o foco, o protetor solitário contra os chacais reais e metafóricos. Com Osíris no comando, o submundo ganhou um chefe mais humano, um deus que morreu e ressuscitou, espelhando as cheias anuais do Nilo que trazem vida da morte. Socialmente, isso democratizou o além. Mumificação não era mais só para elites. Artesãos comuns poupavam para um embalsamamento básico, sonhando com o campo de juncos. Impulsionou a construção de tumbas elaboradas do Antigo ao Novo Império, de 2686 a 1070, antes de Cristo, com o Vale dos Reis virando um bairro chique para nobres. Psiquicamente era uma terapia coletiva. Em uma terra de inundações imprevisíveis e pragas, acreditar em justiça após a morte aliviava o medo do caos, como um antídoto para a ansiedade moderna de perder o emprego ou um ente querido. Amplie isso para o contexto maior, e você verá como Anubis moldou não só o Egito, mas o imaginário global. Ecologicamente, os chacais inspiraram rituais que respeitavam a natureza predatória, oferendas de carne para aplacar os necrófagos, um equilíbrio que mantinha cemitérios limpos, sem poluição moderna. A ênfase na preservação dos corpos criava uma cultura de respeito aos idosos e ancestrais, onde tumbas familiares viravam pontos de peregrinação, fortalecendo laços comunitários como uma rede social antiga. Historicamente, os saqueadores que Anubis espantava levavam a inovações, armadilhas em pirâmides, maldições em tabuletas de argila, morte aos ladrões, que inspiraram lendas como a maldição de Tutankhamon séculos depois. E, psicologicamente, essa visão de um pós-vida justo, sem infernos flamejantes, influenciou religiões posteriores. Compare com Hades grego. Ele tranca almas em um reino cinzento, cheio de monstros como Cérbero, punindo ímpios com correntes eternas, um calabouço medieval versus um tribunal equilibrado. Ou o diabo cristão, rei de um lago de fogo onde demônios chicoteiam pecadores para sempre, um espetáculo de vingança sádica. Anubis? Ele não atormenta. Ele julga com frieza cirúrgica, oferecendo redenção através da verdade. É justiça restaurativa, como um terapeuta cósmico dizendo: confesse e eu te guio para casa. Essa nuance, preservação sobre punição, permeia até nossa era, em debates sobre cremação versus enterro, ou em filmes como A Múmia, onde Anubis é o vilão hollywoodiano, mas, na verdade, era o herói discreto. E as consequências universais? Bem, sem Anubis, o Egito não teria durado 3.000 anos como superpotência cultural. Sua mitologia exportada via Ptolomeus influenciou o hermetismo renascentista, com alquimistas invocando seu nome para reviver metais. Hoje, em um mundo de luto pandêmico e guerras, sua lição de que a alma pesa menos com bondade é um bálsamo. Imagine terapias baseadas no peso do coração, medindo arrependimentos como balanças modernas. A morte não é a vilã, o desequilíbrio é. No fim das contas, Anubis não é só um deus com cabeça de chacal. Ele é o espelho negro da nossa própria jornada, uivando na escuridão para nos guiar de volta à luz. Quanto seu coração pesa hoje? Leve como uma pena ou pesado como o arrependimento de uma vida não vivida? Se essa revelação sobre Anubis te deixou com o coração mais leve, imaginando sua própria balança no submundo, então faça como os antigos egípcios. Honre essa jornada compartilhando com um amigo que precisa de um guia para o desconhecido. Curta o vídeo para que mais almas encontrem o caminho até aqui. Comente abaixo qual deus da morte você acha mais justo.
Anubis ou Hades. E inscreva-se no Pérolas da Mitologia para desvendar mais segredos que os faraós guardavam às 7 chaves. Nos vemos no próximo vídeo.